Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Hoje vamos estar estudando o capítulo 11 de 1 Coríntios. Vamos então avançar um pouco no nosso estudo. Vamos estar fazendo uma oração então antes, pedindo que Deus esteja nos ajudando nesse momento. Deus, agradecemos mais uma vez por esse estudo que temos a cada semana e pedimos que o Senhor ajude a cada um de nós a compreender a essência desse texto que vamos estar estudando hoje e que o Senhor esteja nos ajudando na nossa limitação a compreender aquilo que o Senhor deseja falar conosco, Deus. Que o Senhor abra nosso entendimento, nos dê sabedoria, que o Senhor esteja nos guiando nesse momento, que a Sua presença esteja conosco, nos direcionando nesse estudo, Deus. Eu peço isso e agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então esse capítulo 11 de 1 Coríntios, que nós vamos analisar, ele já começa falando de um assunto difícil, que é o uso do véu. Alguns interpretam essa passagem de 1 Coríntios aqui que nós vamos estudar hoje como sendo literal, ou seja, você tem que usar o véu hoje. Outros interpretam ela como sendo apenas algo cultural, ou seja, essa passagem aqui só valeu para aquela época e não tem nenhum princípio que você tira dela para hoje. Então nós vamos trabalhar no meio termo. Nós não vamos assumir que essa passagem é literal e nós temos que voltar a usar o véu, mas também não vamos dizer que ela é somente cultural e ela não tem nenhum princípio para nós hoje. Então nós vamos analisar esse texto, vamos estudar e buscar reter alguns princípios que nós podemos aplicar hoje na nossa vida de igreja, na nossa vida como cristão. Vamos trabalhar com essas duas verdades. Esse capítulo 11 de 1 Coríntios começa com um versículo que diz o seguinte: sejam meus imitadores como sou imitador de Cristo. Se você reparar, esse versículo ele pertence ao capítulo 10, mas eu deixei desse modo para exemplificar uma coisa. Às vezes quando você está estudando a Bíblia, você acha que o assunto terminou quando terminou o capítulo, mas nem sempre é assim. Muitas vezes o capítulo termina, muda o número, como aqui mudou de 10 para 11, mas o assunto ainda continua. Aqui apenas um versículo continuou o assunto do capítulo anterior. Vimos que Paulo, nos capítulos anteriores e também no 10, ele deu um exemplo de vida dele, de como que ele exercia a sua liberdade. Então ele abria mão de direitos quando necessário, cuidava para não escandalizar os irmãos com aquilo que ele fazia todo o possível para levar o Evangelho para as pessoas e fazia todo o possível para que a sua vida, as suas atitudes não criassem barreiras para o Evangelho e para que as pessoas se achegassem ao Evangelho. Então esse é o modo que ele exemplificou de como que você deve agir com a sua liberdade. E ele termina então falando isso aqui no capítulo 11, versículo 1, como uma conclusão de tudo isso que ele já falou antes. Sejam meus imitadores. Imitem o exemplo que eu demonstrei aqui para vocês nesses capítulos, esse meu exemplo de vida. Imitem isso, porque eu tenho imitado a Cristo. Imitem aquilo que eu tenho feito nesse sentido da liberdade cristã, assim como eu tenho imitado a Cristo. Então, quando as pessoas ali de Corinto elas imitassem Paulo, estariam imitando também a Cristo, porque Paulo era um imitador de Cristo. Então, esse versículo primeiro fecha a questão dos capítulos anteriores. Os versículos que nós vamos estudar hoje é do versículo 2 até o 16. Então, 1 Coríntios 11, do 2 até o 16, que vai tratar do uso do véu. Antes de nós lermos os textos, os versículos, vamos então falar sobre o uso do véu um pouco. Será que o véu era só uma parte da vestimenta? Como um chapéu, como uma peça de roupa, como um boné, sei lá, para nós? Será que ele era só uma peça de roupa, uma peça de vestimenta, um estilo de vestir? Não era só isso. Então ele existia algo a mais a respeito do uso do véu. O uso do véu não é só da cultura judaica. O véu também é utilizado na cultura greco-romana. A cultura greco-romana é a cultura em que a igreja de Corinto está nessa época. É a cultura que rodeia essa igreja. Então, tanto por parte dos irmãos judeus que compunham a igreja, quanto dos gentios, você tinha o uso do véu na cultura. Claro que com algumas diferenças. Mas aqui o que vai interessar mais para nós é entender o que o véu naquela época, nesse contexto da igreja de Corinto, ele simbolizava. Então, basicamente era um símbolo de uma mulher que era honrada, uma mulher que era de respeito, uma mulher que tinha uma autoridade sobre a vida dela. A mulher que tinha autoridade, ela usava o véu.
O véu simbolizava uma mulher sujeita a uma autoridade. No caso, poderia ser o seu marido, se ela não é casada, o seu pai. Se ela não é casada e não tem o pai, poderia ser alguém que é responsável por ela, no caso, um irmão mais velho. Então dá a ideia de que essa mulher ela era sujeita a uma autoridade. Falando de um contexto, o contexto da época, é importante você ter alguém por você. Falando, as mulheres naquela época também não tinham muitos direitos como tem hoje. Então era importante você ter uma autoridade, você ter alguém por você. Você não está sozinha. Basicamente, isso também impunha um certo respeito, e isso fazia com que outros homens pensassem em mexer com essa mulher, visto que ela usa véu, ela é honrada, ela é de respeito, ela tem uma autoridade na vida dela. Então, nesse sentido. Alguns outros comentaristas também sugerem que o uso do véu era para cobrir o cabelo, no sentido de que o cabelo despertava alguns desejos de cunho sexual. E esses desejos não eram para serem despertados a pessoas que não são os cônjuges dessas mulheres. Então esse desejo sexual era só para o marido, não era para ela ser cobiçada ou despertar esses desejos em outras pessoas. Isso poderia causar problemas, pessoas poderiam vir atrás dela e também fazer coisas que não deviam com ela. Isso causaria problemas. Alguns dizem que seria por esse motivo. Por exemplo, em algumas culturas é escandaloso o uso do biquíni. Ele desperta desejos sexuais nos homens, certo? Então aqui podemos também comparar que esse não uso do véu é como se fosse o uso de biquíni em algumas culturas. Então era algo que digamos, estimulava o erotismo. Também é uma explicação para que se era necessário o uso do véu. Mas basicamente era por ser um símbolo de submissão a uma autoridade. Então com isso em mente nós vamos entrar no texto, para a gente entender agora por que Paulo está falando sobre essa questão do véu. Não é só uma peça de vestimento, mas é um símbolo de autoridade, e também algo que guardava a mulher também desse erotismo, desses desejos sexuais que poderiam surgir se ela não o usasse. Paulo começa assim, nós vamos ler do versículo 2 até o 3. Eu os elogio porque você sempre tem se lembrado de mim e tem seguido os ensinamentos que lhes transmiti. Mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Então Paulo começa elogiando eles, mas o elogio dele dura apenas o versículo 2. Já no 3 ele começa a repreender eles. Ele coloca um mas e depois desse mas ele começa a repreender. E a gente não entende muito bem esse elogio. Alguns dizem que é uma ironia de Paulo elogiar eles aqui, porque se a gente repara essa carta, o quadro dessa igreja não tem muito a que se elogiar. Mas também alguns dizem que isso poderia ser um modo de reafirmar, incentivar aqueles irmãos que têm buscado seguir os ensinos que Paulo lhes transmitiu. Não são todos que precisam ouvir todas essas reprimendas. Existiam irmãos sérios que buscavam seguir. Por mais que falhassem, também buscavam seguir esses ensinamentos. Então poderia ser nesse sentido, como forma de cativar, incentivar esses irmãos a prosseguir, a não desistir de continuar caminhando, buscando viver aquilo que Paulo lhes ensinou. No versículo 3, nós temos aqui o primeiro argumento que Paulo estabelece para, então, justificar o uso do véu, dizer por que a mulher tem que usar o véu. Então ele coloca esse argumento que chamamos argumento da Trindade. Então, por mais que o Espírito Santo não seja mencionado no texto, esse argumento é chamado argumento da Trindade. Porque aqui é colocado a questão de cabeça. Cabeça aqui é autoridade. Então, pense no seu corpo. A sua cabeça determina o que o seu corpo vai fazer. Ela pensa, ela dá comandos para o restante do corpo, para o corpo andar, para o corpo fazer as coisas. Então, a sua cabeça, ela comanda o seu corpo. Ela é autoridade sobre o seu corpo. Então, basicamente aqui, então, a cabeça é colocada como símbolo de autoridade também. E aqui vemos que Paulo coloca um tipo de organização. Temos Deus Pai como cabeça de Jesus, que é o Deus Filho. E assim temos então Jesus como cabeça do marido e o marido como cabeça da mulher. Essa é então a organização que Paulo coloca. Repare que quando falamos de Trindade, Deus, Jesus e Espírito Santo, eles são Deus, eles são a mesma essência. Não estamos falando de valor, um é inferior, outro é superior, não é essa a questão. Mas eles se organizam de tal modo
né, no plano redentivo, se organizaram de um modo. Jesus, quando estava aqui na terra, estava sujeito à autoridade de Deus e cumpriu tudo o que Deus lhe pediu e lhe ordenou. Né? Então vemos que Jesus, mesmo sendo Deus, se submeteu à autoridade de Deus Pai, que era o cabeça, né, sobre a sua vida, que é o cabeça sobre a vida de Jesus. E assim também a mulher então deve se submeter ao seu marido, né, por questões de organização. Foi assim que Deus trabalha. E também deve essa dinâmica da Trindade também deve ser refletida no relacionamento entre marido e mulher. Né? Um está sujeito ao outro, não quer dizer que um é melhor, outro é pior, um é superior, outro é inferior, mas quer dizer que eles se organizam desse modo, né, para os propósitos que eles têm que fazer. Então, repare aqui também que o marido é alguém que está sujeito a Jesus, está sujeito a Deus. Então, lembre-se que por mais que na Bíblia a mulher seja orientada a se submeter ao seu marido, e é isso mesmo que o texto diz, ser submissa na questão de autoridade, ela também está orientando o marido a amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Creio que se a mulher tiver um marido que ama ela como Cristo ama a igreja, um amor tamanho desse, creio que não haverá dificuldades dela se submeter então à autoridade de seu marido. Então vamos estar continuando, vamos estar lendo do versículo 4 até o 6. Diz assim: o homem desonra sua cabeça se a cobre para orar ou profetizar, mas a mulher desonra sua cabeça se ora ou profetiza sem cobri-la, pois é como se tivesse raspado a cabeça. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve também cortar todo o cabelo. Mas uma vez que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, deve cobri-la. Então Paulo aqui vai falar um pouco sobre questões de honra, de desonra. Né? Então lembre-se que a partir desse capítulo que estamos analisando, capítulo 11 até o 14, Paulo vai tratar sobre ordem no culto. Então eles estavam desordenados no culto, estava bagunçado o culto deles, tinha coisas erradas. A primeira coisa era o orar e profetizar por parte das mulheres sem o uso do véu. E por parte dos homens, alguns profetizavam e oravam com o véu, coisa que não era para acontecer. Então essa questão de o homem estar então usando véu e mulher não, simboliza uma inversão de papéis. O homem parece que não tem mais autoridade, agora a mulher tem autoridade. E isso traz desonra, tanto para o homem quanto para a mulher, porque não é dessas coisas, não é desse jeito que as coisas devem caminhar. As coisas devem caminhar, primeiramente, como ele demonstrou, assim como é a Trindade, né? Como é aquela organização ali. Né? Todos debaixo de Deus, mas o homem tem autoridade, né, sobre a mulher. E quando você está falando nessa cultura aqui, em que o véu é um símbolo de submissão à autoridade, a mulher deveria usar então o véu no culto público também para demonstrar que ela é submissa ao seu marido e também para o marido, né, não ser desonrado. E o marido demonstra que ele tem autoridade sobre essa mulher e que ele está debaixo da autoridade de Jesus e de Deus. Assim que deveria ser. O que passa disso é tratado por Paulo aqui como desonra, né? E é algo que causa desonra para eles. E Paulo, né, vai falar no versículo 6 um argumento, ele usa um argumento que às vezes ele utiliza, que a gente chama um argumento da extrapolação. Por quê? Porque ele diz assim: se a mulher se recusa a cobrir a cabeça, então vai de uma vez e raspe tudo, raspe seu cabelo. Ou seja, já que você está se recusando a fazer isso, faça algo pior, extrapole, raspe seu cabelo. E o raspar o cabelo aqui, ou cortar o cabelo como um homem, no sentido aqui, é algo vergonhoso para a mulher. Então a mulher não deve fazer isso. Então Paulo diz, visto que isso é vergonhoso para a mulher, então ela deve usar o véu. Ele diz isso, ele extrapola nesse modo, mas não deseja que a mulher faça isso. Mas ele utiliza às vezes esse tipo de argumento, na estrutura de texto que ele usa, no modo que ele tem de falar às vezes. E por que é vergonhoso a mulher ter cabelo raspado e a mulher ter cabelo tosqueado no sentido de parecer homem? Então, não só esteticamente, falando para a cultura, mas muitos sugerem que isso deveria por causa das prostitutas. As prostitutas tinham cabelo raspado, prostitutas cultuais. Alguns autores sugerem isso, Não são todos, mas é uma probabilidade que temos aqui. E isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso para a mulher. Também não é um padrão de beleza que é para a mulher.
E também alguns falam que para as mulheres de origem judaica, essa questão de ter cabeça raspada é um indicativo, é um comparativo com mulheres adúlteras. Você tem lá em Números 5, né, como que você verificava se uma mulher verdadeiramente tinha adulterado. O marido tinha suspeita, ele ia lá, levava diante do sacerdote e verificava. E ali tem um versículo que diz em que ele era descoberta a cabeça. Alguns entendem como apenas tirar o véu, alguns entendem como raspar a cabeça. Então é vinculado com a mulher adúltera essa questão de não ter o véu, né, ou ter o cabelo raspado. Então era algo vergonhoso na cultura judaica, e na cultura greco-romana poderia ser por causa dessas prostitutas, as quais não eram muito bem vistas naquela sociedade, né? Então as mulheres de respeito não queriam ser comparadas a elas, né? Falando também de estética, alguns autores sugerem também que as mulheres de alta classe tinham alguns penteados trabalhados, alguns penteados bonitos, e elas não queriam então cobrir esses penteados, então não queriam usar o véu. Isso também poderia acontecer. Então não era só por questão estética, né, mas a mulher ali, nesse argumento de Paulo, ela deve usar o véu porque é vergonhoso. Esteticamente é vergonhoso a mulher não ter cabelo, a mulher raspar a cabeça, mas também vinculava a mulher como alguém que não tinha autoridade e como uma prostituta ou como uma adúltera. Essas são as possibilidades que nós temos. Não sabemos exatamente se é isso que ele está querendo dizer. Então ele compara esse fato de não usar o véu como o fato de não ter cabelo, o que é vergonhoso. Logo é vergonhoso não ter cabelo, tão vergonhoso quanto não usar o véu. Então a mulher deve usar o véu. Vamos então agora avançar um pouco no texto. Vamos estar lendo do versículo 7 até o 9. Diz assim: o homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem, pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Então Paulo agora está repreendendo esses irmãos que usam véu, homens que usam véu. Ele diz que o homem não deve cobrir a cabeça, porque ele foi criado à imagem de Deus. Reflete diretamente a glória de Deus. E aqui ele vai apelar então para a ordem da criação. Deus criou o homem primeiro. Então o homem em suma reflete essa glória de Deus, a plenitude dessa glória de Deus, porque Deus criou ele primeiro. Já a mulher veio do homem e foi criada depois. Deus viu que não era bom que o homem andasse só, então ele criou a mulher como uma ajudadora para ele, como uma companheira. Então ele vai agora, além de ter falado já da trindade, dessa organização, ele vai falar sobre a criação. Deus criou desse modo. E a vida de vocês, também na igreja, deve evidenciar essa criação, esse modo que Deus criou. Então, o homem, como foi criado primeiro, tem autoridade. Deus fez desse modo e a mulher veio depois e ela foi feita para o homem. Então, ela não pode querer a autoridade do homem, querer tomar o lugar do homem. Basicamente é isso que Paulo está querendo dizer. E isso vocês devem viver também no culto. A mulher não pode querer a autoridade do homem, não pode querer ser igual ao homem no sentido de não usar véu e querer que o homem use véu no seu lugar. Não é assim que as coisas funcionam. Não foi assim que Deus criou. O homem veio antes e a mulher veio por causa do homem. Então a mulher não manda no homem. Nesse sentido aqui que ele está basicamente querendo dizer. Então, colocando essas mulheres a pensar um pouco sobre como que é a dinâmica que Deus criou. Então ele faz esse apelo. O versículo 10 vem um versículo um tanto quanto difícil de se entender. Ele diz que além dessa questão da criação, de o homem ter sido criado primeiro e a mulher depois, ele fala assim no versículo 10: por esse motivo, também por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça, para mostrar que está debaixo da autoridade. Nós não sabemos exatamente o que são esses anjos que Paulo se refere. Alguns sugerem que esses anjos são os anjos caídos de Gênesis 6, que têm desejos por mulheres. E quando eles veem essas mulheres sem véu, ardem de desejos por elas. Essa é uma explicação mais no estilo judaico. Mas também tem uma outra interpretação que eu creio que encaixa um pouco melhor nesse texto, vendo que aqui está sendo tratado de questões de culto, questões de adoração a Deus na igreja.
vale mais a gente compreender que esses anjos aqui são anjos que fazem parte dessa adoração, estão olhando o que está acontecendo nesse culto, e quando vem essa desordem, essa bagunça, essa inversão de papéis, mulheres querendo ser melhores que os homens, homens no lugar de mulheres, mulheres rejeitando a autoridade, esse tipo de coisa, fazendo isso causava um entristecimento nesses anjos, isso causava algo, um repúdio por parte deles. Então nós não sabemos exatamente o que ele está querendo dizer, mas ele utiliza também esse argumento dos anjos para que as mulheres usem o véu. E ele diz nesse versículo 16, creio que é o que mais importa nesse versículo 10, perdão, é que o uso do véu deve ser para mostrar que a mulher está debaixo de autoridade. Mais importante que a questão do anjo, a gente pode deixar ele secundário, porque não temos como saber, a gente pode tratar como principal desse versículo 10 a questão de que o véu deveria ser usado para que se evidenciasse que a mulher estava debaixo de autoridade. E assim, quando ela estava debaixo de autoridade, utilizando o véu, ela estava demonstrando, olha Deus, o Senhor criou do modo correto as coisas, e eu reconheço isso usando o véu. O Senhor criou de modo correto, criou o homem com autoridade, e eu como submissa, então estou evidenciando isso como com o uso do véu. E também ele está então reconhecendo essa questão. Vamos então avançar um pouco mais. Versículo 11 até o 12. Diz assim, entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens, e os homens não são independentes das mulheres. Pois embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher e tudo vem de Deus. Então muitos dizem, não, porque o cristianismo ele é machista, porque o homem tem autoridade e a mulher tem que se submeter. E ele diz aqui uma coisa muito interessante, entre o povo do Senhor, porém, não é bem assim as coisas, como alguns pensam. O homem depende da mulher e a mulher depende do homem. Ninguém é melhor que ninguém. Embora a mulher tenha vindo do homem, como ele mencionou antes, nessa organização da criação, o homem vem da mulher. Se não existir mulher, da onde que vai nascer o homem? Então, e tudo vem de Deus. Então todos estão debaixo do mesmo, no mesmo nível, todos vêm de Deus, o homem e a mulher, que ele nivela as coisas. Então, homem e mulher, eles são dependentes. Isso também deve ser manifesto na vida e no culto também. Não é um independente do outro. E essa expressão entre o povo do Senhor, porém, nós vemos que pode ser uma repreensão deles, porque eles estavam importando nos cultos pagãos um modelo de culto, em que a mulher tinha tamanha liberdade que ela era independente do homem. Ela não usava o véu, ela queria ser melhor que o homem, e era independente do homem, e dizia assim, olha, eu não preciso de você, você não serve nada para mim, eu sou independente de você. E Paulo aqui diz que entre o povo de Deus não são assim que funciona, não é assim que funcionam as coisas. Dentro do povo de Deus, um depende do outro, são iguais perante Deus, todos vêm de Deus. Mesmo que um veio antes e tenha autoridade, e mesmo que a mulher veio depois e tem que se submeter à autoridade do homem, todos vêm de Deus, são iguais nesse sentido. Mas é uma questão de organização. Deus escolheu organizar na sua criação o homem como tendo autoridade sobre a mulher e a mulher sendo submissa à autoridade. Mas vale lembrar mais uma vez, e o homem tem uma tarefa árdua de amar essa esposa, essa mulher, como Cristo ama a igreja, o que não é muito difícil. O que não é muito fácil, perdão. É muito difícil. É muito difícil também trabalhar com autoridade e cumprir isso. Não é uma posição de privilégio, mas é uma função. É algo que deve ser tratado com seriedade. Então, todos vêm de Deus. Não importa a ordem que eles nascem. Todos vêm de Deus e um depende do outro. Então, parem com essas disputas bobas. Parem com essa questão de querer um tomar o lugar do outro, um querer ter autoridade. Pare com isso. Todos vocês vêm de Deus e Deus organizou desse modo. Então vivam desse modo. É basicamente isso que ele está querendo dizer. Vamos então avançar um pouquinho agora do versículo 13 até o 15. Diz assim, julguem por si mesmos, é correto uma mulher orar a Deus em público sem cobrir a cabeça? A natureza não deixa claro que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido? E as mulheres não se orgulham de seu cabelo comprido?
pois ele lhes foi dado como um manto. Então Paulo aqui, ele primeiramente fala para os irmãos julgarem, né? Analisem, vejam que se eu estou falando não faz sentido, né? Então ele começa algumas perguntas que ele não dá a resposta, algumas perguntas retóricas. Será que é correto uma mulher orar a Deus em público sem cobrir a cabeça? Analisando o contexto da época, o que o véu simbolizava, né? Então vemos que não é correto a mulher naquela época estar orando e profetizando sem usar o véu, porque ela estava passando a mensagem de que ela não era submissa ao seu marido, e ela estava quebrando essa cadeia, essa organização em que a criação de Deus foi colocada. Estava desonrando a Deus nesse sentido, desonrando ela mesma, desonrando seu marido. Então vemos que ali o que Paulo fala faz muito sentido, sim, né? Se tratando daquilo que o véu simbolizava, e o véu aqui estava evidenciando algo muito maior do que a ausência de uma peça de roupa. Estava evidenciando a rebeldia em questão à autoridade, e essa disputa de um ser melhor que o outro, um pegar o lugar do outro, né? E não era para ser assim. Então, o problema aqui, repare que Paulo nenhuma vez repreende a mulher de orar e de profetizar, mas sim o modo que ela está fazendo isso, e também o modo que o homem está fazendo isso, né? Então, Paulo trabalha desse modo. Vamos então analisar essa questão da natureza que ele fala. Ele diz que a natureza deixa claro que não é bom, que é vergonhoso que o homem tenha cabelo comprido. Na sociedade em questão aqui, não é todos que concordavam que o homem não podia ter cabelo comprido, né? Então existiam homens de cabelo comprido, sempre existiram. Mas a questão aqui é que o cabelo curto, né, ele valoriza mais o homem, ele é esteticamente, né, favorece o homem, visto que o cabelo comprido, né, não valoriza tanto o homem, não é algo que deveria ser, né, um padrão de beleza, digamos assim. E a maioria, né, na sociedade ali parece que utilizava sim o cabelo curto e pensava desse modo, que era vergonhoso ter cabelo comprido, né? É isso que a gente pode entender aqui. Já as mulheres é o contrário, né? A natureza evidencia que elas ficam melhor com o cabelo comprido, com o cabelo mais longo. O cabelo comprido embeleza a mulher, né, como se fosse o manto dela. Então ele apela para as questões naturais. Então, olha, essa questão natural reflete a criação de Deus. Homem, o cabelo curto, mulher com um manto natural, um véu natural, que é o cabelo, né, evidenciando mais uma vez essa dinâmica de autoridade, né? O homem de cabelo curto e a mulher de cabelo comprido, né, e ambos, né, evidenciando essa questão ali do uso do véu, né? Então, visto que a mulher tem um véu natural, né, ela também tem esse véu que faz parte da vestimenta, que evidencia naquela época essa submissão à autoridade. Então, mais uma vez a gente tem que frisar isso. Então esse cabelo, esse véu, né, é um véu natural, foi dado a ela com o manto. Embeleza a mulher. Então ele apela para essa questão, né, da natureza. A natureza reflete a criação, a ordem da criação, a ordem da autoridade, né, que Deus colocou na sua criação. Então assim devem ser as coisas naturalmente, na natureza, né, evidenciando aquilo que o Criador fez. O último versículo então, o versículo 16, ele diz assim: mas se alguém quiser discutir a esse respeito, digo simplesmente que não temos outro costume, e as outras igrejas de Deus pensam da mesma forma. Então o que ele está falando? Os cristãos daquela época não têm outro costume. As outras igrejas também são dessa forma, também têm esse mesmo costume. Mulher usa véu em público, no culto público, profetiza e ora com o véu, e homem sem véu. Não tem outro costume. Por que aqui nessa igreja tem que ser diferente? Basicamente isso que ele está querendo dizer. As demais igrejas são assim, e todas, né, trabalhando desse modo. E por que na de vocês tem que ser diferente? Porque sempre vocês têm que ser diferentes, né? Então ele apela para esse consenso, essa organização da igreja de modo geral ali na época, né? Então as demais igrejas têm esse costume e aqui não vai ser diferente. Esse é o costume, é uma das características do povo cristão. Visto também que o não uso do véu também poderia escandalizar algumas pessoas da sociedade, visto que poderia dizer, olha, as irmãs, as pessoas ali, as mulheres cristãs, não são submissas aos maridos, porque elas não usam véu.
né? Então isso poderia trazer problema também. Mas nós vemos então, né, que Paulo termina então com esse argumento. Por que que aqui tem que ser diferente, se nas demais igrejas são assim? Então o que que a gente pode concluir de tudo isso que a gente viu? Então deixamos o véu, mas aplicamos os princípios, né, que o uso do véu aqui nos mostra. Então nós vemos primeiramente, falando aqui da vestimenta cristã, nós temos que frisar que a vestimenta de uma mulher cristã deve ser honrada, deve ser uma evidência de que ela é alguém de respeito, não deve ser vulgar, não deve ser uma vestimenta que escandaliza as pessoas, seja no culto, seja na sociedade, não deve ser uma vestimenta que escandalize as pessoas, deve-se usar o bom senso. Não significa que ela tem que ter um véu, mas o princípio que podemos colocar é que ela deve ser uma vestimenta adequada, honrada, e que preze pela honra dela, pela do seu marido, né, ou do seu pai. Tem que ser algo adequado. Nós vemos também, então, que existem outros princípios que Paulo nos coloca, que nem a Trindade. O relacionamento do homem e da mulher deve ser semelhante ao da Trindade. Embora Deus e Jesus, sendo a mesma essência, sendo Deus, os dois, o Deus Pai e Deus Filho, eles se organizam de um modo e um tem autoridade sobre o outro. Então, Deus Pai tem autoridade, ele é o cabeça de Deus Filho, que é Jesus. Do mesmo modo, na organização que nós temos, no relacionamento de marido e mulher, o homem é o cabeça da mulher e a mulher deve aceitar isso e andar desse modo também. E o homem deve assumir a sua função também. Então não é a questão de valor, mas é a questão de organização. Outra questão, né, é a questão de honra, desonra, questão de ordem. No culto temos que nos atentar para não atrapalhar as demais pessoas, não ter atitudes que causam desonra para as pessoas, né? No sentido aqui nós vemos que o culto deles era muito bagunçado, inclusive por causa desse tipo de coisa, né? Então não é competição, não é um querendo ser melhor que o outro, mais espiritual que o outro, mas no culto também essa harmonia entre homem e mulher, essa submissão, essa autoridade, esse relacionamento, ele deve ser manifestado, né? Não é uma competição, não é isso que deve acontecer. Outra coisa, além desse aspecto de ordem no culto, que é também o que ele está falando, né, nós temos que lembrar que o relacionamento entre homem e mulher deve louvar o seu Criador, né, deve acontecer bem ajustado, né, acontecer do modo como Deus o criou. Então a mulher deve aceitar que ela tem que se submeter ao marido, e o marido tem que assumir a sua função de autoridade e também entender que ele deve amar a sua esposa, né, como Cristo ama a igreja, o que ajuda também nesse sentido. Então, o relacionamento de homem e mulher deve louvar o Criador e aceitar os papéis que o Criador na sua criação deu para cada um, papéis de autoridade e papéis de submissão, o que não significa que é distinção de valor, sendo que o mesmo texto aqui, Paulo, né, diz que ambos vêm de Deus, todos vêm de Deus, né, sendo que um veio primeiro, o outro depois, mas eles vêm de Deus e devem ser dependentes, não independentes, não dizer eu não preciso de você, ou eu quero ser melhor que você e independente de você. Não, no relacionamento cristão existe a dependência, um depende do outro, não consegue caminhar sozinho. Isso deve ser evidenciado também, né, nas nossas celebrações, essa dependência, essa cumplicidade, esse respeito, e também na vida, no dia a dia. Então, não somos independentes, não somos chamados a viver de modo independente do cônjuge, né, mas viver independência. Paulo diz, entre os cristãos não é que nem os outros, existe a dependência. Né? Então, isso louva o Criador e mostra, né, que somos bem ajustados. Né? E também outra coisa que devemos levar em conta, né, devemos, no nosso culto, agir de modo, né, como a Bíblia, como as outras igrejas, ele coloca aqui como base também, como parâmetro para essa avaliação. Então, temos que ver na nossa denominação como devemos agir no culto, qual é o modo que ela determina, qual é o modo que ela orienta. Então, haja desse modo, considerando, partindo do pressuposto que a sua congregação tem, a sua igreja tem um princípio bíblico, um modo bíblico de culto. Então, existem algumas coisas em determinadas igrejas que podem escandalizar, que podem causar desordem, em outras já não. Então nós temos que cuidar com isso. Nós, a igreja menonita, temos uma diretriz, um jeito de louvar a Deus, um jeito de adorar a Deus, um jeito de cultuar a Deus. E você que vem nessa igreja e nós que fazemos parte, temos que respeitar isso, porque muitas coisas são assim nas diversas igrejas menonitas. Então nós temos também
que prezar também por isso, pela ordem, essa identificação que temos também, né, com outras igrejas, com outros irmãos. Porque nós temos que ser diferentes, fazer coisas erradas, né, coisas desonrosas no culto. Não precisamos ser assim. Então, basicamente, esses são alguns princípios que nós conseguimos retirar desse texto. E eles nós conseguimos aplicar, né, na nossa vida hoje sem nenhum problema. O homem continua sendo autoridade, a mulher continua sendo chamada a ser submissa ao homem, sem véu ou com véu, né? E isso continua desse modo. E o homem e mulher devem louvar o seu Criador, né, com o seu relacionamento e prestar um culto honrado dia a dia e na igreja também para Deus, né? Então nós vemos que esses princípios são válidos sim. Então espero que vocês tenham compreendido esse texto, né? E qualquer dúvida estou à disposição a esclarecer a vocês, né? Que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana para cada um.